No começo do século XX, quando o mundo ainda tentava compreender as fronteiras entre mente e matéria, uma jovem polonesa começou a atrair a atenção de cientistas, médicos e pesquisadores de forma silenciosa, quase discreta. Ela não buscava fama, não procurava palco e jamais tentou transformar seu nome em espetáculo. E talvez por isso sua história tenha atravessado mais de 100 anos sem perder o impacto que causou naqueles que testemunharam os acontecimentos. Seu nome era Stanislawa Tomczyk, e sua vida não parecia, à primeira vista, diferente da de tantas outras jovens da época. Mas por trás da aparência comum existia uma força que desafiava explicações e que alteraria profundamente a forma como muitos estudiosos entendiam os limites da mente humana. Ela cresceu em uma sociedade marcada por tradições rígidas, famílias humildes e pouca tolerância ao que escapava da normalidade. Era um período em que fenômenos incomuns eram tratados com desconfiança e, muitas vezes, com medo. Mas Stanislawa carregava consigo algo que não se via na superfície. Uma sensibilidade profunda, uma quietude que parecia esconder um turbilhão interno. Para quem convivia com ela, era apenas uma jovem reservada, introspectiva, com um olhar que parecia observar mais do que falar. Mas para quem a conheceu mais tarde, no entanto, era evidente que havia uma intensidade silenciosa dentro dela. Uma intensidade que, cedo ou tarde, encontraria uma forma de se manifestar. Os primeiros sinais surgiram quando ela ainda era muito jovem. Objetos leves, como pequenas moedas ou tampas de caixas, às vezes pareciam vibrar levemente quando estavam muito próximas de suas mãos. Não havia explicação natural. Não havia truques. Ninguém entendia. E durante anos, esses episódios foram confundidos com ilusões, distrações ou simplesmente coisas que acontecem. Mas Stanislawa sentia que havia algo estranho em si mesma. Uma energia que não sabia controlar. Uma força que aparecia apenas em momentos de forte emoção, como ansiedade, tensão ou medo. Ela tentou ignorar, tentou suprimir. Tentou viver sua vida como qualquer jovem da época, ocupando-se com trabalhos domésticos, pequenos afazeres e a rotina silenciosa do interior da Polônia. Mas aquilo não desapareceria. A sensação interna de pressão psicológica, de algo que se acumulava sem encontrar saída, tornava os episódios cada vez mais claros. Com o tempo, as pessoas ao redor começaram a notar. Pequenos objetos pareciam reagir à proximidade de suas mãos. Certos movimentos sutis aconteciam quando ela estava nervosa. E mais tarde, em momentos de profunda concentração, alguns itens se deslocavam de forma nítida, sem qualquer contato físico. A vida dela mudou definitivamente quando um observador atento, percebendo que aquilo podia ter importância científica, a levou ao conhecimento de pesquisadores que estudavam fenômenos psíquicos com metodologia rigorosa, algo raro na época. Não se tratavam de entusiastas, charlatões ou curiosos. Eram homens de ciência, acostumados a analisar medições, registrar resultados e descartar qualquer possibilidade de truque antes de considerar qualquer fenômeno como legítimo. Para eles, a jovem representava uma oportunidade singular, um caso que surgia em um momento em que a Europa inteira buscava entender se a mente humana seria capaz de influenciar um ambiente físico. Quando ela começou a participar das primeiras sessões experimentais, estava apreensiva. O ambiente era estranho, formal, cheio de instrumentos, anotações e olhares avaliadores. Ela se sentia exposta, frágil, como se carregasse uma força interna que não compreendia e que agora precisava ser revelada diante de estranhos. Mesmo assim, aceitou. Não por vaidade, mas porque parecia ser o único caminho para entender o que acontecia dentro de si. As primeiras observações foram cautelosas. Os pesquisadores queriam descartar qualquer possibilidade de truque. Retiraram fios, ímãs, objetos escondidos, superfícies manipuláveis. Tudo era cuidadosamente verificado. Apenas então permitiam que Stanislawa se concentrasse.
A jovem fechava os olhos por alguns segundos, respirava profundamente e estendia as mãos a alguns centímetros de objetos leves colocados à sua frente. E então, diante de testemunhas sérias, as moedas começavam a oscilar. Às vezes giravam, às vezes levantavam alguns milímetros, às vezes deslizavam lentamente pelo pano colocado sobre a mesa, parecendo obedecer a um comando silencioso. Os pesquisadores ficavam perplexos. O fenômeno não era aleatório, não era espontâneo de maneira caótica. Parecia responder ao estado mental da jovem. Quanto mais calma ela estava, mais forte era o efeito. Quando o coração acelerava por ansiedade, os movimentos desapareciam. Era como se a força invisível que emanava dela exigisse uma delicadeza mental que o mundo ao redor não compreendia. Para Stanislawa, aquilo não trazia sensação de poder. No contrário, despertava um cansaço emocional intenso. Após cada sessão, sentia-se drenada, como se algum tipo de energia interna tivesse sido utilizada contra sua vontade. Ela nunca tratou aquilo como um talento, nunca buscou demonstrar para impressionar alguém, nunca quis transformar sua capacidade em espetáculo. E talvez por isso sua história tenha tanta força e credibilidade até hoje. Ela não queria convencer ninguém, apenas buscava entender a si mesma. Com o tempo, o que começou como um estudo isolado tornou-se um interesse mais amplo. Outros pesquisadores, médicos e cientistas pediram permissão para observar o fenômeno. Muitos viajaram para vê-la pessoalmente. E com cada nova sessão, a jovem demonstrava uma consistência que impressionava até os mais céticos. A psicocinese, aquilo que tantos consideravam impossível, parecia surgir de forma clara diante dos olhos de quem ousasse olhar sem preconceito. Mas esse reconhecimento científico não trouxe tranquilidade para Stanislawa. Pelo contrário, ampliou sua angústia. A cada teste concluído, surgia uma nova onda de dúvidas sobre sua própria identidade. Quem era ela? O que havia dentro de si que ninguém mais possuía? Por que esses fenômenos aconteciam? Por que ela? Essas perguntas a acompanhavam como uma sombra silenciosa, sempre presente, sempre inquietante. Ela tentava continuar vivendo normalmente, mas era impossível. Já não era mais uma jovem comum. Era o objeto de estudo, de curiosidade, de expectativa. E o peso dessas expectativas começava a moldar sua personalidade. Ela se tornava mais silenciosa, mais profunda, mais fechada. A sensação de carregar algo incompreensível não a deixava em paz. E sem perceber, estava apenas no início de uma jornada que marcaria para sempre a história dos fenômenos psíquicos. Porque à medida que os estudos avançavam, surgiria não apenas a admiração de alguns, mas também a desconfiança de outros. O mundo que a cercava estava prestes a se dividir entre os que acreditavam nela e os que fariam de tudo para provar que o que ela realizava não passava de ilusão. A trajetória de Stanislawa Tomczyk estava apenas começando, e o caminho que a aguardava seria ainda mais intenso, mais profundo, mais desafiador, tanto para ela quanto para todos que buscavam entender o que acontecia naquele silêncio entre seus dedos. Quando Stanislawa Tomczyk começou a ser observada por pesquisadores europeus, ela ainda era muito jovem para compreender a dimensão do que estava acontecendo. O laboratório, com seus aparelhos rudimentares, mesas de madeira antiga e anotações feitas à luz de lâmpadas amareladas, parecia um lugar frio, distante da vida comum que ela levava. Mas era ali que uma das investigações mais profundas sobre psicocinese do século XX estava se iniciando. Não havia plateia, não havia espetáculo. O que havia era um grupo de estudiosos tentando entender como uma jovem silenciosa podia influenciar o mundo físico sem tocá-lo. Os primeiros dias foram marcados por uma mistura de curiosidade e tensão. Stanislawa chegava tímida, com um olhar baixo, e sentava-se diante dos objetos cuidadosamente selecionados: rolhas, agulhas, moedas, pequenos recipientes de vidro.
Cada item era examinado previamente para garantir autenticidade e ausência de truques. Os pesquisadores anotavam tudo, mediam distâncias, registravam a temperatura do ambiente, controlavam até a ventilação. Não queriam deixar margem para dúvidas. O que eles buscavam era uma manifestação concreta, algo que pudesse ser observado, documentado e repetido. E ela, mesmo jovem, carregava consigo uma responsabilidade que jamais havia escolhido. Sentia o peso das expectativas no ar. Sabia que aqueles homens aguardavam algo extraordinário. E, paradoxalmente, era justamente quando tentava forçar qualquer fenômeno que nada acontecia. Stanislau estava aprendendo na prática que aquilo que saía de suas mãos não obedecia à força da vontade, mas ao estado silencioso da mente. Quando estava ansiosa, os objetos permaneciam imóveis. Quando seu coração batia acelerado, nada se movia. Mas quando ela relaxava, quando deixava o ambiente sumir ao redor e mergulhava em sua própria interioridade, algo começava a mudar. Primeiro vinham sensações pequenas, um formigamento nos dedos, um leve peso nas palmas, como se uma presença invisível se acumulasse ali. Os pesquisadores notavam. Os cronômetros eram acionados. A atmosfera mudava. Então, com extrema delicadeza, uma pequena rolha tremia. Pouco, quase imperceptível, mas era um começo. Os olhos se arregalavam, as anotações se intensificavam, e enquanto os observadores buscavam explicações, Stanislau tentava manter o foco, lutando contra a própria consciência que insistia em se agitar quando o fenômeno surgia. Os minutos seguintes eram sempre os mais delicados. Havia sessões em que a jovem conseguia manter o estado mental por tempo suficiente para provocar movimentos contínuos. Pequenas moedas se inclinavam, agulhas rodopiavam no centro da mesa, rolhas caminhavam lentamente sobre o pano escuro, obedecendo a uma força que não podia ser medida por instrumentos da época. Para os presentes, aquilo não era um truque. Era um mistério vivo, pulsante, que os obrigava a reavaliar tudo o que sabiam sobre a mente humana. E quanto mais evidências surgiam, mais rigorosos os testes se tornavam. Os pesquisadores começaram a impor condições cada vez mais estritas. Mesas de vidro para impedir truques mecânicos, inspeção completa do ambiente antes e depois, mãos afastadas a centímetros exatos dos objetos, controle de iluminação, substituição contínua dos itens usados nos experimentos. A cada nova rodada, ela precisava provar novamente que o fenômeno era real. E isso a desgastava profundamente, não por maldade dos pesquisadores, mas porque o que acontecia com ela exigia uma entrega mental imensa, algo difícil de sustentar repetidamente. Apesar disso, Stanislau se mostrava extraordinariamente consistente. Quando alcançava o estado certo, os objetos obedeciam. Quando sua mente afundava em silêncio total, os fenômenos se tornavam mais claros, e os pesquisadores passaram a reconhecer algo que poucos tinham coragem de admitir publicamente. Havia ali uma jovem com capacidades psíquicas reais, que desafiavam os limites da ciência da época. Mas todo dom extraordinário traz consigo um custo psicológico. Stanislau começou a sentir o peso emocional de ser observada como algo não humano. Ela não era vista como uma jovem comum, era vista como um enigma. E isso a isolava. As pessoas ao seu redor não sabiam como se aproximar. Algumas a temiam, outras queriam vê-la demonstrar seu poder como se fosse obrigação. Nenhuma dessas demandas fazia sentido para ela. O que vivia não era um truque, mas uma parte profunda de si que emergia sob condições muito específicas. É nesse período que surgem os relatos mais impressionantes. Momentos em que, durante um estado mental de concentração intensa, Stanislau parecia projetar uma força invisível que ligava seus dedos ao objeto, algo que os pesquisadores chamavam de fio psíquico, totalmente invisível a olho nu,
mas perceptível no comportamento dos objetos. Para os cientistas, aquilo era uma teoria. Para ela, era apenas sensação interna, como se uma camada da mente se estendesse além do corpo. Os estudos começaram a atrair atenção internacional. Não demorou para que pessoas vindas de outras regiões da Europa viajassem para observar aquela jovem que, sem entender porquê, se tornara objeto de fascínio científico. Mas, junto com a admiração, crescia também a dúvida, o ceticismo e a pressão. E foi nesse ponto que Stanislawa começou a perceber que sua vida jamais voltaria a ser normal. Ela não tinha escolhido ser um fenômeno, não tinha escolhido ser estudada, não tinha escolhido carregar um dom que a separava das outras pessoas. Mas estava ali, no centro de uma investigação que ganharia mais força e mais consequências do que ela jamais imaginou. A partir daquele momento, o mundo científico começaria a dividir opiniões sobre ela. E o peso desse conflito marcaria profundamente sua mente e seu destino. À medida que os estudos com Stanislawa Tomczyk avançavam, a investigação deixou de ser apenas uma curiosidade científica e passou a ocupar um espaço de destaque nas discussões intelectuais da época. A jovem, ainda sem compreender totalmente o que carregava dentro de si, era conduzida a uma sucessão de experimentos cada vez mais rigorosos, elaborados e observados por mentes exigentes. Não havia mais espaço para erros ou para interpretações superficiais. O que estava em jogo não era apenas a reputação dos pesquisadores, mas a própria fronteira do que a ciência acreditava ser possível. Ela chegava aos laboratórios sempre em silêncio, com passos contidos e expressão séria. Não havia empolgação, nem orgulho, nem vontade de impressionar. Havia apenas uma consciência crescente de que seu corpo respondia de maneiras incomuns a estados mentais profundos. Quando se sentava diante da mesa preparada com objetos cuidadosamente selecionados, pequenas bolas de vidro, rolhas, moedas, hastes metálicas e agulhas, sabia que cada movimento, cada vibração, cada deslocamento microscópico seria observado com atenção extrema. Nada escapava dos olhos daqueles que estavam ali para entender, registrar e tentar explicar o que acontecia quando sua mente alcançava aquele ponto silencioso, onde o impossível parecia se transformar em fato. Os estudiosos passaram a notar padrões. Quando Stanislawa estava emocionalmente estável, o fenômeno surgia com mais clareza. Em momentos de ansiedade, os objetos permaneciam imóveis e ela própria demonstrava frustração silenciosa. Era como se o fenômeno dependesse não apenas da intenção, mas de um alinhamento interno entre pensamento, emoção e uma espécie de energia que não podia ser medida pelos instrumentos disponíveis. Em uma das sessões mais citadas pelos observadores, os pesquisadores decidiram utilizar dispositivos sensíveis, projetados para detectar microvibrações e correntes de ar mínimas. O objetivo era claro: eliminar de forma absoluta qualquer hipótese de interferência física, truque ou manipulação do ambiente. Colocaram sobre a mesa uma pequena esfera de vidro extremamente leve, equilibrada de forma precisa sobre uma superfície lisa. Qualquer movimento brusco do ar a derrubaria, mas o ambiente estava completamente controlado. Stanislawa aproximou as mãos lentamente, mantendo os dedos a alguns centímetros acima da mesa. Seus olhos se fecharam por instantes e a respiração se tornou mais profunda. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, como se todos estivessem tentando ouvir o que não podia ser ouvido e enxergar o que não podia ser visto. Em poucos segundos, a esfera de vidro começou a tremer de maneira quase imperceptível. Os instrumentos registraram a ausência total de vento, a ausência de vibração ambiental e a ausência de qualquer força mecânica. Mesmo assim, a esfera se deslocou alguns milímetros para a direita, depois para a esquerda
e finalmente girou sobre o próprio eixo. Os estudiosos anotaram tudo freneticamente. Havia algo ali que não se enquadrava em nenhuma explicação conhecida. Alguns dos mais céticos presentes tentaram repetir o experimento sem a presença dela. Nada acontecia. A esfera permanecia imóvel. Quando ela voltava a se concentrar, o movimento surgia novamente, sempre suave, sempre delicado, como se a realidade reagisse internamente à sua quietude mental. Com o aumento dessas evidências, as discussões passaram a alcançar outros círculos. Jornais começaram a comentar o caso. Clubes de estudo se reuniam para debater o fenômeno. E, inevitavelmente, surgiram vozes contrárias. Pessoas que rejeitavam qualquer fenômeno que ultrapassasse o que entendiam como natural. Para esses críticos, nada daquilo poderia ser real. Havia sempre uma explicação não encontrada, um truque ainda não percebido, uma falha no método experimental. E quanto mais o debate se intensificava, maior era a pressão sobre Stanislava. A jovem, entretanto, não era motivada por fama ou reconhecimento. Ela não buscava convencer ninguém. O que acontecia com ela estava fora do controle, fora da vontade, fora de qualquer ambição. Era um efeito que surgia apenas quando sua mente se encontrava em um estado que ela própria tinha dificuldade de compreender. E foi isso que chamou ainda mais a atenção dos estudiosos, a autenticidade silenciosa dela. Em outro experimento marcante, os pesquisadores colocaram sobre a mesa um conjunto de agulhas metálicas organizadas em linhas paralelas. O objetivo era observar se a jovem conseguiria alterar a disposição das agulhas sem tocá-las. Dessa vez, ela demorou mais para alcançar o estado mental necessário. Os minutos se arrastavam e a tensão aumentava. Os observadores, embora experientes, deixavam transparecer uma expectativa contida. Até que, finalmente, uma das agulhas vibrou. Uma vibração mínima, mas registrada. Depois, outra. E então, lentamente, duas delas se moveram alguns milímetros para a direita, formando uma linha irregular. Foi um movimento lento demais para ser truque, consistente demais para ser coincidência. Essas manifestações, repetidas ao longo de meses, construíram um quadro claro para aqueles que acompanhavam o caso de perto. Stanislava possuía uma forma incomum de psicogenese, não espetacular, não cinematográfica, mas genuína, delicada, consistente e profundamente ligada ao estado emocional e psicológico da jovem. Cada sessão revelava a mesma verdade. O fenômeno existia, mas não podia ser convocado como um truque de palco. Ele era resultado de um mergulho mental profundo, de um estado interior que a jovem atingia apenas quando o mundo ao redor deixava de existir por alguns instantes. E conforme a fama do caso se espalhava, novos desafios surgiam. Pessoas que nunca haviam visto um fenômeno psíquico começaram a opinar. Alguns afirmavam que nada daquilo havia sido comprovado. Outros clamavam por explicações espiritualistas que ela rejeitava, totalmente. E havia aqueles que simplesmente queriam vê-la falhar para provar que tudo não passava de ilusão coletiva. Esse ambiente de tensão crescente transformou não apenas o olhar que o mundo lançava sobre Stanislava, mas o modo como ela se enxergava. A jovem que antes queria apenas compreender o que acontecia consigo, agora era empurrada para um cenário de disputa entre crença e negação. Ela não escolheu ser símbolo de nada, nem da ciência, nem do mistério. Mas aos poucos sua vida começava a ser definida pelos olhos dos outros. A psicogenese que emanava de suas mãos, antes apenas uma inquietação interna, agora se tornava uma ponte entre dois mundos, o mundo do que é observado e o mundo do que é sentido, o mundo do mensurável e o mundo do indefinível. E essa ponte tinha consequências profundas não apenas para ela, mas para toda uma geração de estudiosos que buscava compreender
onde exatamente começava o limite da mente humana. O que estava por vir seria ainda mais intenso, porque quanto mais o fenômeno se tornava evidente, mais feroz se tornava o confronto entre aqueles que a defendiam e aqueles que fariam de tudo para descreditar seu nome. A partir daquele ponto, a história de Stanislava deixaria de ser apenas uma investigação científica e se tornaria uma batalha silenciosa entre verdade e descrédito. Uma batalha que moldaria seu destino de maneira irreversível. Com o avanço das investigações, a história de Stanislava Tomczyk começou a ultrapassar as bordas dos laboratórios e atravessar fronteiras. Era inevitável. O início do século XX vivia uma febre intelectual sobre fenômenos psíquicos, e tudo o que pudesse desafiar o entendimento da mente humana chamava a atenção. Para alguns estudiosos, a jovem era uma das demonstrações mais convincentes de que a consciência poderia ultrapassar os limites do corpo. Para outros, representava apenas um enigma que ainda não havia sido desmontado. Quanto mais os experimentos se tornavam públicos, mais vozes externas surgiam, e nem todas eram gentis. A Polônia, como tantos países da época, vivia um ambiente de transformação intelectual. A ciência se dividia entre aqueles que buscavam compreender novos fenômenos e aqueles que defendiam uma visão rígida da realidade. A simples ideia de que uma jovem pudesse mover objetos sem tocá-los era para muitos uma afronta à lógica. A resistência crescia como uma sombra silenciosa, capaz de engolir qualquer evidência que contrariasse o senso comum. Os pesquisadores que apoiavam Stanislava tentavam proteger o rigor científico dos experimentos. As mesas eram fotografadas antes e depois. As condições eram repetidas minuciosamente. Os instrumentos eram verificados várias vezes por observadores diferentes. O cuidado era tão grande que, em alguns momentos, as sessões pareciam mais procedimentos cirúrgicos do que investigações psíquicas. Esse rigor não surgia apenas da necessidade de convencer outros cientistas. Surgia também do medo de que qualquer falha permitisse que os críticos destruíssem tudo o que havia sido construído. E mesmo assim, os críticos vieram. Alguns deles eram profissionais respeitados, orgulhosos de sua racionalidade. Tinham como missão expor qualquer sinal de truque, qualquer possibilidade de erro metodológico. Para eles, o fenômeno não podia ser real e, se não podia, era obrigação encontrar a falha. A presença desses observadores alterava profundamente o clima das sessões. Eles não olhavam para Stanislava como uma jovem assustada, tentando compreender seu próprio corpo. Olhavam como se ela fosse culpada até que se provasse inocente. Esse olhar frio, desconfiado, penetrante, era tudo o que ela temia. A pressão emocional se tornou insuportável em alguns momentos. Havia dias em que ela simplesmente não conseguia entrar no estado mental necessário. A respiração acelerava, os pensamentos se confundiam e os objetos permaneciam imóveis. Os críticos, já preparados para ridicularizar, registravam essas falhas com entusiasmo. Mas aqueles que realmente conheciam o fenômeno sabiam que nada extraordinário acontece sob violência psicológica. A psicoquinese de Stanislava não era um truque, não era uma performance. Era uma expressão sensível, íntima, que exigia silêncio, serenidade e profundidade emocional. Em uma sessão particularmente tensa, diante de críticos severos, Stanislava tentou entrar no estado de concentração. As mãos tremiam levemente. Seu olhar se tornava distante, como se buscasse mergulhar em um ponto interno inacessível. Mas o peso dos olhares desconfiados quebrava sua concentração. O objeto permaneceu imóvel por longos minutos. Ela tentou novamente. Nada. E então sentiu uma onda de exaustão psicológica que a deixou próxima do desmaio. Os observadores, implacáveis, declararam que a ausência do fenômeno era prova suficiente de que tudo não passava de ilusão. Mas esse episódio, ao invés de enfraquecê-la, despertou um novo tipo de determinação silenciosa nos pesquisadores que a apoiavam. Eles sabiam que estavam testemunhando algo genuíno, algo que não podia ser replicado por truques, e sabiam também que o comportamento emocional dela era a parte fundamental do fenômeno. Decidiram então reorganizar as sessões, protegê-la da hostilidade e criar ambientes onde ela pudesse recuperar o equilíbrio mental.
Os resultados voltaram a surgir. Rolhas deslizando de forma suave, agulhas vibrando em alinhamentos precisos, pequenas bolas de vidro movendo-se de maneira consistente. A presença de fenômeno real era inegável para quem observava com neutralidade. E quanto mais esses resultados eram repetidos, mais clara se tornava a conclusão. Stanislava não tinha controle voluntário sobre sua capacidade. Ele não podia performar. Ele apenas permitia que algo interno emergisse, e isso só acontecia em condições emocionais específicas. Essa dependência emocional fazia parte do mistério que intrigava os cientistas. Alguns acreditavam que ela canalizava um tipo de energia natural, talvez ligada ao sistema nervoso, que se manifestava apenas quando sua mente atingia um estado incomum de foco profundo. Outros achavam que, de alguma forma, ela acessava uma camada da consciência que não podia ser estudada pelos instrumentos disponíveis. Havia também os que afirmavam que ela transformava suas emoções em força física indireta, um mecanismo ainda não compreendido pela fisiologia humana. Ela ouvia essas teorias sem saber o que pensar. Não se via como alguém especial. Via-se apenas como alguém diferente, alguém que carregava dentro de si algo que não havia pedido. Mas, ao mesmo tempo, sentia que esse algo era parte da sua natureza, parte inseparável de quem ela era. Vivê-lo era um peso. Negá-lo seria ainda pior. Mas os críticos não desistiam. Eles voltavam, repetiam ataques, levantavam suspeitas, inventavam explicações improváveis, sempre com o objetivo de convencer o mundo de que nada daquilo podia ser verdadeiro. Para esses críticos, não importava quanta evidência fosse apresentada. O fenômeno era impossível e, portanto, deveria ser falso. Essa postura cega, incapaz de aceitar qualquer nuance, feriu profundamente a jovem. Ela se sentia espremida entre dois mundos, o mundo dos pesquisadores que tentavam ajudá-la e o mundo dos críticos que não escondiam o desejo de destruí-la. E assim, a jornada de Stanislava entrou em sua fase mais perigosa, não por causa de fenômenos psíquicos, mas por causa de seres humanos que não aceitavam que a realidade pudesse ser mais ampla do que entendiam. A batalha não era entre ciência e mistério, era entre empatia e hostilidade, entre abertura mental e arrogância intelectual. E foi nesse clima tenso, de forças opostas disputando sua existência, que Stanislava começou a mostrar sinais de exaustão, não do fenômeno, mas do peso emocional de ser uma jovem que carregava nos ombros uma responsabilidade que nunca pediu e que jamais imaginou enfrentar. A partir desse momento, sua vida deixaria de ser apenas uma investigação científica e se tornaria um campo de conflito, onde verdade e descrédito lutavam lado a lado, e onde cada passo adiante precisava ser conquistado com dor, coragem e uma força que ela mesma não sabia que tinha. Com o passar dos meses, a tensão crescente entre apoiadores e críticos colocou Stanislava Tomczyk em uma posição que nenhuma jovem deveria enfrentar. A batalha que se desenrolava não era entre truques e milagres, mas entre diferentes concepções de realidade. Havia os que viam nela o exemplo mais claro da interação entre mente e matéria, e havia aqueles que, movidos pela necessidade de defender convicções, tentavam destruir sua credibilidade a cada passo. No centro desse conflito estava uma mulher jovem, introspectiva e emocionalmente vulnerável, tentando carregar um fenômeno que nunca pediu e que se tornava mais pesado a cada dia. A pressão externa começou a moldar o corpo dela de maneiras sutis, mas profundas. Ela dormia pouco, alimentava-se com dificuldade e vivia em constante estado de alerta. A expectativa de todos os lados a cercava como uma nuvem opressiva. Quando entrava no laboratório, não trazia apenas suas habilidades, trazia toda a ansiedade acumulada, todas as dúvidas e todas as cicatrizes invisíveis deixadas pelas críticas duras que recebia. Ainda assim, participava dos experimentos com disciplina silenciosa, determinada a encontrar algum sentido em tudo aquilo. Os pesquisadores que a conheciam de perto observavam que, nos dias mais tranquilos, sua psicocinese era mais forte. Nos dias de tensão, os fenômenos diminuíam ou desapareciam.
Essa oscilação era um mistério que contrariava tanto os que acreditavam cegamente quanto os que negavam tudo. Havia momentos em que ela parecia acessar uma camada profunda da mente, um estado quase meditativo, em que suas mãos liberavam uma energia silenciosa, capaz de deslocar objetos com precisão. Em outros, a jovem mal conseguia alcançar concentração suficiente para estender as mãos sobre a mesa. Um dos experimentos mais marcantes desse período envolveu objetos metálicos suspensos por fios ultrafinos, quase invisíveis, projetados para detectar qualquer movimento fora do normal. Os críticos achavam que esse tipo de teste eliminaria completamente a possibilidade de fenômeno. Mas, durante uma sessão longa e difícil, em que Stanislava mal conseguia manter os olhos abertos por causa do cansaço, algo inesperado aconteceu. Quando ela finalmente alcançou o estado mental que buscava, uma quietude interna tão profunda que sua respiração se tornou mais estável, os instrumentos começaram a registrar vibrações mínimas. As agulhas suspensas tremiam de maneira sincronizada, cada uma reagindo como se uma força externa estivesse interagindo com elas. O movimento, embora pequeno, era constante. Os observadores anotaram freneticamente, ajustaram ângulos, verificaram correntes de ar, analisaram a temperatura. Nada justificava o que estavam vendo. A única variável que mudava era ela, sua mente, sua respiração e sua concentração. E então algo ainda mais impressionante ocorreu. Uma das agulhas, a mais leve, deslocou-se horizontalmente alguns milímetros. Não caiu. Não oscilou verticalmente. Moveu-se para o lado de maneira lenta e controlada, como se empurrada por uma presença invisível. No mesmo instante, Stanislava abriu os olhos com expressão de extremo cansaço, como se aquele ato tivesse drenado algo essencial de dentro dela. O fenômeno parou imediatamente. A agulha ficou imóvel. O ambiente inteiro permaneceu em silêncio absoluto. Esse momento marcou profundamente todos os envolvidos. Havia ali, diante de cientistas rigorosos, um fenômeno que simplesmente não se encaixava em explicações conhecidas. E a jovem responsável por aquilo estava se desgastando de forma alarmante. A cada nova sessão, Stanislava parecia mais frágil. O corpo já não respondia com a mesma resistência. Ela tremia durante os experimentos. Seus olhos ficavam mais fundos. A pele perdia vitalidade. Era evidente que aquilo a consumia mais do que qualquer pessoa imaginava. Os pesquisadores mais sensíveis tentavam limitar o número de sessões, mas a demanda do mundo científico e a insistência dos críticos criavam uma pressão constante para continuar. A jovem começou a questionar a própria sanidade, não pela dúvida de estar mentindo, mas pela incapacidade de compreender como o corpo humano podia produzir algo que drenava tanto de sua energia vital. Havia dias em que ela caminhava até o laboratório sentindo um vazio profundo na mente, como se afastasse de sua própria identidade. Em outros, ao encontrar o silêncio mental que permitia o fenômeno, sentia-se temporariamente conectada a uma força que não conseguia nomear. Esse dualismo, o esgotamento e o êxtase, o fardo e a expressão, se tornava cada vez mais intenso. Era como viver entre dois mundos sem pertencer plenamente a nenhum deles. Os fenômenos eram reais, mas o peso emocional era devastador. Os pesquisadores começaram a notar sinais de colapso psicológico. Stanislava tinha lapsos de memória, crises de choro silencioso e momentos de profunda introspecção. A psicocinese, antes uma manifestação discreta da mente, agora parecia um elemento que drenava sua saúde. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que ela fosse afastada temporariamente dos experimentos, mas outros, cientes do valor do fenômeno para a ciência mundial, argumentavam que era preciso continuar enquanto fosse possível. Esse conflito ético se intensificou, e enquanto pesquisadores debatiam, críticos atacavam e curiosos se aproximavam, a jovem se sentia cada vez mais só. O mundo inteiro parecia querer algo dela. Ninguém parecia querer ela.
O ser humano por trás do fenômeno desaparecia aos poucos, substituído pela figura da menina dos fios invisíveis, da moça da psicocinese. Em um dos momentos mais difíceis, depois de uma sessão longa e desgastante, Stanisława desabou emocionalmente. Sentia que sua vida estava escapando do seu controle. O fenômeno, antes algo raro e misterioso, havia se transformado em um peso insuportável. E foi ali, no ápice de sua fragilidade, que ela percebeu que talvez sua mente estivesse sendo usada além do limite e que o preço por isso estava sendo cobrado lentamente no seu corpo. Esse período marcaria a fase mais crítica da sua existência. A ciência queria respostas, o público queria espetáculo, os críticos queriam falhas, mas o seu corpo não queria mais nada além de descanso. A partir desse momento, o destino de Stanisława Tomczyk começaria a mudar. Não porque ela desistiria do fenômeno, mas porque sua mente e seu corpo já não conseguiam mais sustentar o impacto de ser estudada como se fosse menos humana e mais enigma. O que viria depois seria o início da queda, não da credibilidade, mas da saúde, da força, da paz interior de alguém que jamais escolheu ser extraordinária. O corpo humano sempre cobra seu preço. E no caso de Stanisława Tomczyk, esse preço começou a se revelar de forma lenta e silenciosa, muito antes que o mundo percebesse. Ela não era uma celebridade, não era uma figura pública por escolha própria. Era apenas uma jovem que carregava dentro de si um fenômeno tão poderoso quanto destrutivo. A ciência exigia mais, a curiosidade exigia mais, o público exigia mais. Mas seu corpo, exausto, dizia menos. A cada sessão, a cada demonstração, a cada nova tentativa de comprovar ao mundo que não era uma ilusão, algo dentro dela se desgastava, como uma corda esticada além do limite. Os últimos meses de experimentos foram marcados por uma sucessão de episódios de fraqueza física que começavam discretamente, mas se intensificaram com o tempo. A jovem tremia com mais frequência, sua respiração se tornava irregular, ela se distraía facilmente, como se sua mente se dividisse entre duas realidades, a externa, cheia de olhares críticos, e a interna, um labirinto insondável onde residia a parte de si que conduzia os fenômenos. Até mesmo os pesquisadores mais pragmáticos notavam que o desgaste era profundo demais para ser ignorado. Mas o mundo científico do início do século XX não era gentil. Não havia proteção emocional, não havia cuidados psicológicos, não havia empatia institucional. Havia apenas a busca pela verdade, ou, para alguns, pela refutação. Cada nova sessão representava uma batalha, não apenas contra o ceticismo, mas contra o próprio corpo. E Stanisława tentava prosseguir porque acreditava, de maneira quase ingênua, que se entendesse o fenômeno, poderia finalmente se libertar dele. O desgaste físico começou a se manifestar durante os experimentos. Em uma das sessões finais, quando os pesquisadores tentavam obter registros mais precisos do fenômeno do fio psíquico, ela entrou no estado mental profundo, que tantas vezes havia permitido que objetos se movessem com suavidade. Desta vez, porém, seu corpo reagiu de forma inesperada. As mãos começaram a tremer involuntariamente, mesmo enquanto os objetos sobre a mesa oscilavam. Era como se duas forças opostas se confrontassem dentro dela, a capacidade mental extraordinária e o corpo humano que pedia descanso. Um fenômeno surgiu, rolhas deslizaram, agulhas vibraram, pequenos movimentos surgiram de forma clara, mas ao término, Stanisława mal conseguia manter-se sentada. Estava pálida, suando frio, e parecia ter perdido parte de si naquele esforço. O fenômeno saía das mãos, mas o preço era cobrado no coração, nos músculos, na alma. Os pesquisadores mais sensíveis perceberam imediatamente que algo estava errado. Aquilo já não era apenas uma demonstração científica. Era o corpo de uma jovem sendo empurrado para além de qualquer limite saudável.
Os críticos, porém, ignoraram completamente esse aspecto. Para eles, o cansaço dela, o tremor, o colapso físico eram simplesmente sinais de fraude, manipulação ou histeria. A crueldade das interpretações abalou ainda mais seu emocional. Era como ser despida de humanidade, reduzida a um objeto de disputa intelectual, sem espaço para fragilidade, sem direito a ser apenas uma pessoa vivendo um fenômeno incompreensível. Esse ambiente tóxico começou a minar sua saúde mental. Stanislava experimentava períodos de silêncio profundo, em que parecia se desligar do mundo ao redor. Não queria falar, não queria explicar, não queria justificar nada, apenas queria descansar. Em alguns momentos, confessava aos pesquisadores mais próximos que tinha medo de desaparecer. Não no sentido físico, mas no sentido psicológico, como se partes da sua identidade estivessem se desintegrando lentamente. A gota final aconteceu em uma sessão especialmente tensa, quando críticos influentes foram convidados para observar e tentar refutar tudo. A pressão emocional era tamanha que a jovem não conseguia sequer alinhar os pensamentos. Cada olhar desconfiado a perfurava como uma lâmina invisível. Ainda assim ela tentou. Respirou profundamente, buscou o estado mental que a acompanhara por anos, fechou os olhos e entregou-se ao silêncio interno. O fenômeno não surgiu. 1 minuto se passou. 2. 5. O ambiente se tornava cada vez mais pesado. Ela tentava, mas o corpo não respondia, como se a mente tivesse sido desconectada da fonte que tantas vezes produzira o improvável. Ao término da sessão, Stanislava sentiu uma vertigem intensa, tentou se levantar e quase desmaiou. Foi amparada pelos pesquisadores mais sensíveis, enquanto os críticos, sem empatia alguma, declararam a sessão como prova definitiva de que o fenômeno era inconsistente. Foi neste momento que a jovem chegou ao limite. Não conseguia mais lidar com o peso da desconfiança, da expectativa, do desgaste físico. A ciência que havia prometido compreensão havia se tornado uma arena de batalha emocional. E o seu corpo, que antes conseguia se alinhar à sua mente com delicadeza quase perfeita, agora gritava por socorro. Ela decidiu se afastar. Não por derrota, não por vergonha, mas por sobrevivência. O mundo científico lamentou sua saída, uns com sinceridade, outros com sarcasmo, mas para a jovem era o único caminho possível. Ela precisava recuperar seu corpo, sua mente, sua identidade. Precisava viver como ser humano novamente, longe da pressão, longe das sessões, longe da exigência de provar a verdade a pessoas que nunca aceitariam a verdade. Afastou-se dos laboratórios, dos círculos intelectuais, dos críticos. Viveu uma vida discreta, silenciosa, longe dos holofotes da curiosidade científica. Seus últimos anos foram marcados mais por calmaria do que por fenômenos. O dom que carregava, ou a maldição, dependendo do ponto de vista, tornou-se uma sombra distante, algo que ela nunca conseguiu explicar totalmente, mas que aprendeu a aceitar como parte de sua trajetória. Os pesquisadores que a acompanharam guardaram seus relatórios, fotos e registros com respeito. Sabiam que, apesar de toda a controvérsia, haviam testemunhado algo real. Algo que não podia ser reduzido a trutes, nem explicado de forma simplista. Algo que pertencia a um território entre o físico e o mental, entre o observável e o invisível. Stanislava Tomčík deixou o mundo com a mesma descrição com que viveu. Sem espetáculos, sem escândalos, sem grandes narrativas. Apenas silêncio, o mesmo silêncio que sempre antecedia seus fenômenos mais impressionantes. Mas seu legado permaneceu. Permaneceu nos registros fotográficos, nos relatórios meticulosos dos pesquisadores, nas discussões acadêmicas, nos debates entre mentes abertas e mentes fechadas. Permaneceu como lembrete de que a mente humana talvez seja muito mais vasta do que imaginamos, e que dentro de pessoas comuns pode existir algo extraordinário, algo que desafia nossas certezas, algo que não precisa ser compreendido para ser real.
E assim terminou a vida da jovem que movia objetos sem tocá-los. Não com aplausos, não com reconhecimento mundial, mas com a dignidade silenciosa de quem carregou um fenômeno que nunca pediu e que, mesmo assim, enfrentou com mais coragem do que muitos jamais compreenderão.